Senhoras e senhores passageiros, vocês acabaram de receber um upgrade gratuito para expandir o conhecimento da sua agência. O tempo de voo está estimado em 8 horas. Acomodem-se em suas poltronas, afivelem os cintos e tenham todos uma ótima viagem. Boa tarde, agentes! Estamos voltando depois do almoço. Sei que dá uma preguicinha aí, né? O pessoal parou um pouquinho, a gente deu esse tempo para vocês descansarem. Estamos de volta para as lives da parte da tarde, começando com uma live sobre jurídico, né? Sobre como proteger a sua agência juridicamente, que a gente sabe que é um tema que interessa bastante vocês. A gente fez live sobre isso no Instagram da Monde esse ano e teve muita pergunta que não deu tempo de responder, infelizmente. Então, hoje a gente está abrindo espaço aqui novamente para vocês mandarem as suas dúvidas no chat. A gente trouxe mais uma vez o advogado Marcelo Oliveira, que tem aí a especialização em turismo para ajudar vocês. Então, mandem as dúvidas no chat que a gente está acompanhando. Eu vou passar agora para a Paula falar um pouquinho com vocês também. E depois a gente vai apresentar o Marcelo, nosso convidado, tá bom? Boa tarde, pessoal. Eu já tô aqui quase pedindo música, né? Porque já é minha terceira live consecutiva hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou líder de marketing na Monde. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição desse evento que a gente faz com muito carinho. E, reforçando aí o que a Isa comentou, deixem suas dúvidas nos comentários, interajam, engajem, aproveitem esse momento para tirar todas as suas dúvidas, porque o Marcelo Oliveira tem muito conhecimento para passar para vocês e a expertise dele vai ajudá-los com certeza. Então, vamos começar. Vamos lá, vamos dar espaço para o Marcelo, então, se apresentar, né? Falar um pouquinho aí sobre o que você faz, sobre o Turisprudência também, sobre o seu Instagram, que tem bastante conteúdo lá legal para a gente de viagens, né? Conta um pouquinho para eles. Sem dúvida. Bem, boa tarde. Obrigado, Isabela. Obrigado, Paula. Obrigado, Monde. Aos amigos Daniel e Eric aí, um grande abraço. É um prazer sempre estar aqui com vocês, estar aqui, obviamente, com todo o nosso público, todos os agentes, o agenciamento de viagens de maneira geral do nosso país. Essa minha estrada, né, com o agenciamento, toda vez eu faço questão de comentar, mas é uma questão de sangue. Antes de sonhar com a advocacia, em ser advogado, né, eu já tinha a operação nas mãos. Meu pai é agente de viagens há quase 40 anos, no interior do estado de São Paulo, então é dali que eu tive a oportunidade de conhecer toda a operação antes mesmo de pensar juridicamente como proteger, né, todo o agenciamento. Então, são mais de 20 anos aí nessa estrada, né? Hoje eu sou sócio de um escritório aqui no estado de São Paulo, CMO Advogados, né? Tenho 3 sócios, uma equipe toda estruturada, obviamente, que com atendimento aí nos 4 cantos do país, né? Nessas mesmas 2 décadas e pouco, tive aí a oportunidade de transitar por todas as modalidades do agenciamento. O agenciamento clássico, tradicional, de rua, o agenciamento corporativo, hoje o agenciamento online, as questões das operações, a questão dos receptivos, a questão dos brokers, enfim, a gente tem aí um trânsito e até mesmo institucional, né? Hoje eu tenho aí o prazer também de acompanhar as principais entidades, né, de representação do agenciamento e distribuição por todo o país. Então, enfim, mergulho total, né? Uma imersão muito grande que eu vivo diariamente. E é uma verdade, porque no escritório a minha responsabilidade praticamente, eu consigo dizer que talvez 5% de 100% do que eu atenda não seja ligado a turismo. Então, é uma dedicação muito grande, muito forte. E cá estamos, né, para bater esse papo, para trocar figuras. Vamos ver o que esse pessoal está querendo saber. Né? Vai ser um prazer. Vamos começar, então. Algumas das dúvidas, como eu falei, são dos agentes que estavam participando com a gente das lives anteriores, do nosso Instagram, que mandam para a gente no chat, né, que querem saber algumas coisas. Então, a gente selecionou isso para dar a oportunidade de você responder aqui. Começando com uma pergunta aqui. Marcelo, como está a lei que faz menção de quem responde sobre o que na hora que os fornecedores falham no serviço? Bem, eu acho que o que tentaram dizer aí é o seguinte, porque como funciona a questão de responsabilidade do agenciamento hoje no país aos olhos da lei? A gente tem um Código de Defesa do Consumidor e a gente tem poucas, mas temos leis aplicadas ao agenciamento de viagens, né? Isso é a base legal que nós temos hoje para o agenciamento. O Código de Defesa do Consumidor
porque todas as operações, obviamente, relacionadas para clientes, para consumidores, são chamadas relações de consumo, né? A gente tem de um lado um consumidor e do outro lado, né, fornecedores, prestadores de serviços turísticos. Por isso, uma relação de consumo. E essa legislação, ela, do jeito que está, ela se apresenta num contexto em que todos que participam desta chamada cadeia de fornecimento do serviço respondem conjuntamente, o que a gente muito escuta aí na mídia, solidariamente. Então, o Código de Defesa do Consumidor tem essa visão, tem essa aplicação, tem esse entendimento. A lei especial, que a gente chama, direcionada para o agenciamento, né, a gente vem tentando, há muito tempo, limitar ou trazer o devido equilíbrio para essa questão de responsabilidade. Tentamos, com uma lei específica, pelo agenciamento, pelas instituições do agenciamento, uma lei que equilibrasse isso de uma forma total. Existe um estudo muito em desenvolvimento com o legislativo, em inovar a chamada Lei Geral do Turismo, para que a gente fale desse equilíbrio, dessa justiça nesse segmento da intermediação de serviços turísticos. Que, no final das contas, a tentativa é dizer o seguinte: cada um responde pelo seu quadrado, cada um responde pelo teu montante, pela sua relação, inclusive, economicamente de resultado dentro dessa relação. É o que se tenta. Muito oportunamente ao nosso encontro aqui, na semana passada, final da retrasada, para ser preciso, nós tivemos uma movimentação de uma das maiores cortes do nosso país, do Superior Tribunal de Justiça, que veio aí com uma decisão muito relevante, muito interessante para nós. Eu até publiquei no Turisprudência nesse final de semana, teve ali uma alavancagem muito forte. Eu fiz isso, inclusive, em conjunto com a ABAV Nacional, porque tem um porquê ali que a gente acredita muito, né, de influência nessa decisão, que ela diz que, por exemplo, no caso de cancelamentos de voos, a agência não é entendida como solidária mais. E isso é sensacional para nós. Ou seja, nós temos um delimitador para dizer, olha, no caso de transporte aéreo, no caso de cancelamentos de voos, a agência não é mais responsável solidária. Não é lei, mas é uma efetiva jurisprudência de uma alta corte. Para ela ser aplicada agora em piloto automático, em tantas outras decisões, isso é muito sensacional. Então, isso é o que a gente vem fazendo, né? Por que eu digo que talvez tenha uma consequência com esse trabalho nosso, inclusive lá por ocasião da ABAV Nacional? A Magda, nossa presidente lá na ABAV, ficou muito feliz com isso, porque recentemente nós tivemos um trabalho com a Agência Nacional de Aviação Civil, com a ANAC, em que nós desenvolvemos em conjunto, nossas mãos junto com as deles, dos técnicos da ANAC, uma cartilha que está aí distribuída no país inteiro para dizer, se a sua passagem aérea foi comprada por intermédio de agências, veja como funciona a responsabilidade e as obrigações de cada parte. As obrigações do agenciamento, que no final são as de sempre, informar e auxiliar, assistir os seus clientes. E a das companhias aéreas é tudo que se refere àquele objeto da contratação, qual seja o transporte aéreo. Então, a gente acredita muito que esse passo dado por um órgão regulador, que é a ANAC, dizendo sobre essa separação de responsabilidades, já é uma influência daquela corte, daquela turma que julgou isso, para dizer, olha, precisamos repensar, precisamos realmente equilibrar, né, esses direitos e a justiça nesse contexto. Então, a gente vem trabalhando continuamente com isso. Esse é um assunto de pauta muito forte nossa, seja pelo viés do meu escritório, seja pelo nosso trabalho junto nas bandeiras institucionais, enfim. A gente não vai largar esse osso, como diz, no sentido de sempre demonstrar que deve existir justiça, deve existir aí a equidade, né, do agenciamento, sim, ser responsável, mas sempre por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz, dentro do quadrante dele, dentro daquilo que economicamente lhe refere, né, se refere a ele, e essa é uma bandeira que a gente não vai abaixar. Com certeza. Sensacional. Bom, esse passo já é realmente sensacional, né? Muito bom. Vamos seguir aqui, então. Agora a gente vai falar sobre cancelamento, né? Sobre o cancelamento dentro dos 7 dias, quando a loja é física, mas a compra foi feita à distância. Como funciona? Olha só, Isabela, é necessário primeiro nós dizermos assim, o que é essa questão de cancelamento de 7 dias? O mesmo Código de Defesa do Consumidor, ele tem ali um artigo, famoso artigo 49, que ele traz o chamado direito de arrependimento do consumidor. Que quer dizer o quê?
ele pode cancelar esta compra, essa aquisição de serviços turísticos que ele fez, no prazo de até 7 dias, contados, obviamente, da aquisição, se o que ele comprou se deu em modo à distância, que a lei dizia, né? Que quer dizer o quê? Não aconteceu no mesmo ambiente, não aconteceu na mesa do agente ali, passageiro na frente, né? E ele ali vendendo, assinando contrato, etc. Isso, se acontecer à distância, e o que significa esse acontecer à distância? Telefone, WhatsApp, e-mail, aconteceu no ambiente, a lei também diz, entre ausentes, né? Quer dizer que a gente aplica o danado desse artigo, né? Se a loja é física, mas toda a documentação, né, transitou no meio à distância, online, nós temos a aplicação desse artigo. A gente até tenta, para ser muito sincero e transparente, na mesma linha da questão da responsabilidade, dizer ao judiciário, e também à ANAC, por exemplo, que não dá para aplicar esse direito de arrependimento em decisões de uma forma também automática. Como assim? Quando a gente pensa em transporte aéreo, por exemplo, passagens aéreas, a gente sabe o quão sensível é esse, entre aspas, produto. Por quê? Porque pode ser que exista alguém do nosso lado, na fileira do avião, né, que pagou, sei lá, 10 mil e você pagou 1.000. Ou você emitiu milhas e essa pessoa pagou 10 mil. A gente sabe do vai e vem da questão tarifária, né? O quanto, de repente, num minuto a tarifa está X e daqui a pouquinho ela está X mais 20, né? E a gente tenta demonstrar à justiça essas peculiaridades, num sentido de dizer, olha, não dá para aplicar sem qualquer critério essa questão de devolver em 7 dias, porque são muitas especificidades. Não dá mais ainda para você responsabilizar um agente que não tem qualquer autonomia ou ingerência sobre essas regras. Essas condições são 100% inclusive do transportador. Para complicar um pouco mais a história ainda, nós temos a própria ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, na Resolução 400, portanto é uma norma dela, que diz o seguinte, dentro de um artigo dela lá, que existe a possibilidade do consumidor, do passageiro, cancelar a passagem que ele comprou. Porém, num prazo de até 24 horas, contados do momento do recebimento do e-ticket, né, do voucher, enfim, do comprovante da passagem por ele. Conta 24 horas ali, ele tem o direito de cancelar. Então, nós temos um conflito imediato entre uma norma da ANAC com o Código de Defesa do Consumidor. No final das contas, como essa resolução da ANAC não é uma lei, o peso disso numa balança, uma lei federal, que a gente classifica como uma lei ordinária, né, acaba pesando mais. Então, o judiciário, por vezes, faz o quê? Aplica o Código de Defesa do Consumidor e não a resolução da ANAC. As companhias aéreas, de maneira geral, principalmente internacionais, enfim, elas, né, aplicam a regra daquele que os regula, que é a ANAC. Por isso que a gente tem muito, a gente vê muito a questão dessa aceitação do cancelamento de 24 horas, indiscutível, aos olhos das companhias aéreas. Mas não adianta nada, porque se tem um problema a ser enfrentado num PROCON ou em um processo judicial, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por vezes, aí acontece em massa. Então, a gente tem um trabalho muito forte nisso também, de trazer todos esses players reguladores, vamos assim dizer, a ANAC, trazer a própria judiciário, colocar tudo isso na mesa e dizer o que eu faço da minha vida aqui, enquanto agente. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou intermediando um serviço turístico. Estou compartilhando as regras da transportadora. Eu tenho a legislação de defesa do consumidor e tenho a legislação do transporte aéreo. Por que eu tenho que ser, inclusive, né, culpado nessa história, condenado, de repente, a devolver, se eu não tenho nada a ver com isso? Então, é interessante essa pergunta no contexto desse esclarecimento, né, para que todos saibam, inclusive, que essa regulação do transporte aéreo é legal, de todos os clientes, consumidores, saberem disso. E nós não estamos em algo fora de contexto normativo, né? E o judiciário a gente tem que trazer um pouco mais de sensibilidade e entender que o negócio, turismo, viagens, passagens aéreas, possui essa peculiaridade e precisa ser vista aí de uma maneira diferente. Muito bom, muito bom. E falando um pouquinho sobre WhatsApp,
qual é a situação jurídica e regulatória da venda de serviços de agência de viagens por meio do WhatsApp, considerando aspectos como proteção ao consumidor, privacidade de dados e conformidade com as leis de comércio eletrônico. Então, Paulo, o WhatsApp, vamos traduzir, um meio de comunicação com tecnologia, né, virtual, sensacional. Não tem como, muita gente tentou, a gente brincou aqui antes do nosso papo, né? A gente tentou fugir, mas não tem como. Estamos com essa ferramenta 100% integrada. Ela funciona como prova, pessoal? E aí? Na realidade, sim, né? O judiciário, os processos administrativos e judiciais hoje, inúmeros, incontáveis, a gente vê conversas relatadas, printadas, inseridas, né, nos processos como meios probatórios. Funciona? Isso funciona. Eu não vejo uma contestação, uma defesa em dizer, né, não vale o meio de prova. Isso é indiscutível. O que eu coloco muito em xeque, né, em discussão, em precaução, né, com o agenciamento, por vezes, os cuidados, né, são os cuidados de não se esquecer do tradicional, da ferramenta contratual. Por quê? Porque o que eu vejo hoje é um volume, né, um desespero pelas metas, muitas vezes uma pressão, né, e preocupação do agente, das agências, em fechar vendas, e faz tudo acontecer dentro daquela conversa. Últimas palestras minhas, eu até brinquei e comentei que hoje a gente tem assinaturas representadas, OKs para fechamentos, né, com joinha, com amenzinho, entendeu? Você imagina uma venda, né, em que ela foi concretizada ou foi aprovada com o cliente fazendo um amém? Como é que você, né? E se na sequência esse passageiro, esse cliente, coloca em discussão, mas peraí, meu amém foi para dizer que, né, aquilo está muito caro e eu, pelo amor de Deus, me ajuda para uma redução de preço. A abertura para interpretações, para se discutir cenários que o agente pensou que era uma coisa e o consumidor outra, a gente pode cair num choque, num conflito muito forte em que aquilo ali vai colocar ideias e versões contrárias. E quem pode levar a melhor? Se a gente volta lá no Código de Defesa do Consumidor, a gente também tem um artigo lá dizendo o seguinte, que todas as situações e mesmo normas que gerem dúvidas numa relação entre os prestadores e os consumidores devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. Então entendem que a gente já sai frágil? Então a gente tem uma dica muito grande nesse ambiente, né, de meios de comunicação como o WhatsApp, por exemplo, em que não se esqueça de utilizar algo tradicional inserido ali naquela sequência de conversas e tratativas, né? Que você envie. Hoje a gente tem uma tecnologia tão avançada, né, em que as pessoas podem gerar os links de pagamento conectados com os instrumentos particulares e etc. e compartilhar tudo aquilo ali. Isso é segurança mínima e necessária, digo eu, para as agências, para o agente de viagens. Ficar nesse meio 100% só das figurinhas, das imagens, dos, né, como chamam aquilo? Stickers? Emojis. Pessoal, não tem como, pessoal, vamos ficar muito esperto com relação a isso, porque a fragilidade, a exposição existe. Um complemento que não é impossível. Vamos imaginar um processo judicial, tá? E aí, esse processo judicial tem lá relacionado uma conversa. Uma conversa gigante lá inserida dentro do processo, né, em que a parte está dizendo o que aconteceu, embasada naquela conversa, etc. E aí a outra parte diz, desculpa, mas não foi isso que eu escrevi. Isso aí está alterado, adulterado. E aí, portanto, eu quero uma perícia nessa conversa. Olha a embananada. Por quê? Isso já vai ficar caro, porque a gente vai trazer a esse processo possibilidade de perícias técnicas, isso custa, né? E aí, por vezes, a gente tem uma estrada a ser percorrida que aquela conversa que se imaginou que tudo seria muito tranquilo e numa boa, pode gerar um verdadeiro carnaval
um verdadeiro ônus, né? Fica caro por conta de algo que você vai ter que provar, juntar testemunhas, esperar a perícia ser realizada. Trabalhoso. Entende? Então, vai essa dica aí de usar bastante a ferramenta, mas ter esse, né, como vocês bem conhecem, esse back-office, né, muito esperto, muito ligado para fazer a coisa aí da melhor maneira. Perfeito. E acho que dá para emendar uma outra pergunta que já está no roteiro, né? A gente sempre tem dúvidas, a gente sempre mandam sobre as plataformas de assinatura digital. Uhum. Então, assim, do ponto de vista jurídico, é seguro? Do ponto de vista de segurança de dados, é legal usar isso? É legal apresentar esses documentos, essa assinatura, né, caso haja necessidade? Então, Isabela, sim. As plataformas que hoje existem, algumas bem regulares, com homologação, inclusive, dos órgãos específicos para isso, são 100% aceitas, tá? Acho que tem dois contextos. O fato delas estarem regulares e serem 100% aceitas já apresenta uma segurança com relação à conformidade com uma outra legislação, que é a legislação de proteção de dados pessoais. Então, existe uma conexão entre esses dois ambientes legais, o de contratos, o das assinaturas virtuais e o de proteção de dados pessoais, que vão caminhar numa sinergia aí. A legislação hoje aceita, sem dúvida, né, não temos dúvida do quanto hoje isso é favorável, é positivo usar as plataformas. Nós temos no escritório, né, hoje a gente consegue trabalhar nos 27 estados do Brasil, né, com atuação, até porque o próprio judiciário assim está, para vocês terem ideia. Então, existem ainda processos físicos, né, do passado, mas o grande volume de processos hoje judiciais, nos 27 estados do Brasil, já estão informatizados. Então, eu consigo conduzir um processo judicial no Acre, né, em Rondônia, no Amapá, aqui do estado de São Paulo, né, pelo vai e vem de documentos e assinaturas, todos homologados e aceitos por aquele ambiente do judiciário daquele estado. Tudo bem que tem uma vírgula aí, né? Eu, como advogado no estado de São Paulo, eu tenho que ter uma habilitação para os outros estados. Ou os outros estados me permitem atuar desde até uma quantia mínima de processo. Isso são questões éticas e procedimentais da advocacia. Mas se eu sou habilitado, como nós, por exemplo, no escritório, somos para tudo quanto é lado, né? Por necessidade. Então, para nós é tranquilo. Então, é uma questão da gente trafegar junto a esses ambientes do Poder Judiciário e tudo certo. Eu consigo fazer peticionar, né? A gente assina petições, a gente faz protocolo. Hoje, depois da pandemia, muitas audiências ainda continuaram online, amém? Entendeu? Né? Então, isso ajuda demais as questões logísticas, né? E não tem problema nenhum as agências. Sim, o único conselho conclusivo nosso é de usar plataformas aí de alta referência, né? Que tenham essas certificações, aquela famosa ICP Brasil, que aí vai dar uma tranquilidade para essa agência de que ela está em ambiente mais seguro, né? Ainda me perguntam muito daquela história que era o tradicional, né? No sentido de você imprimir um contrato, assinar, digitalizar, converter em PDF e devolver. Dá para fazer isso? Até dá também. A gente sabe que ainda tem pessoas que não avançaram tanto na tecnologia, né? Com a questão das assinaturas digitais, por exemplo, e usam esse método. Eu diria que minimamente isso. O nada disso e ficar lá só no joinha é que não rola, entendeu? Mas o ideal é sim essa conexão junto às plataformas eletrônicas, porque vai gerar aí uma tranquilidade bem legal, bem grande aí pro agenciamento. Perfeito, facilita bastante também, né? A gente vende muito de forma remota. Exatamente. Então, uma ferramenta que a gente costuma recomendar é a D4 Sign. A gente Até uma usa ferramenta na que a gente Monde. utiliza. Exatamente. Pessoal, estou acompanhando aqui os comentários de vocês. Bastante gente elogiando o Marcelo. Falaram, pessoal da OZ Viagens, curto demais a página Turisprudência. O Rota Turismo falou, Marcelo é incrível. E o Fernando Severo enviou uma pergunta. Ele falou, excelente conteúdo. Gostaria que o Dr. Marcelo esclarecesse se uma agência de viagens
pode contratar um agente de viagens independente, um MEI, uma forma de terceirização? Muito boa a pergunta dele, muito boa a sua pergunta, eu explico por quê. Porque um dos conteúdos, falando aí do Turisprudência, né, dessa meu viés digital, que eu fui inventar isso aí, né, mas que bom que vem ajudando aí o pessoal, e a gente trata muito esse conteúdo de forma zen, tá, de falar sobre regularidade do agenciamento. Olha só que interessante essa pergunta dele. Uma agência pode contratar um agente independente, MEI? Eu voltaria com algumas... Supondo que fosse uma consulta no escritório. Eu voltaria, tudo bem, mas em quais condições? Pelo seguinte, a agência que está contratando, estamos entendendo que é uma agência regular, com CNPJ, com cadastro. Esse agente que ele vai contratar, MEI, talvez a preocupação dele seja mais um cenário de esfera trabalhista, né, de reflexos trabalhistas, do que de regularidade, porque ele ter um colaborador internamente na agência como MEI, nós estamos falando que tem um CNPJ conectado nesse MEI, certo? Aí das duas, uma, ou essa pessoa está 100% alocada internamente com essa agência que está contratando, que tem o cadastro, e aí eu não consigo vislumbrar esse MEI desconectado dessa contratante a título de responsabilidades pelo seguinte contexto. Ou essa MEI tem cadastro também, para dizer que ela é 100% independente, ou ela vai ser um funcionário dessa que está contratando. Por quê? Porque se eu contrato ela no formato PJ sem cadastro, eu estou impulsionando exercício regular de profissão. Por quê? Porque desenvolver o agenciamento de viagens sem CNPJ e sem cadastro é exercício regular de profissão, é contravenção penal. A gente não pode. Então, posso contratar uma MEI como PJ? Portanto, você pode, mas o meu conselho é que esta MEI tenha cadastro. Porque aí eu estou contratando um agente, uma agência independente, mas que está 100% regular. Diferente disso, eu vou estar num cenário em que esta pessoa está sendo alocada dentro da minha empresa, agência, CNPJ cadastro, mas ela vai trabalhar como uma colaboradora, até para não expor essa agência contratante, para dizer, não, ela não tem cadastro porque ela é minha, entre aspas, ela trabalha para mim aqui. Só que aí ele não vai conseguir desvincular essa questão trabalhista dele, entendeu? Entendi. Ótimo, acho que respondeu a pergunta, continue mandando perguntas aqui no chat, a gente vai seguir com o roteiro, estamos acompanhando. Essa próxima pergunta eu deixei até com as aspas aqui, porque eu copiei exatamente como a pessoa mandou pra gente, contando uma historinha aqui, contando um cenário. Tive um cliente que viajou e quando voltou falou que não gostou do hotel, que as fotos eram bem diferentes. Ameaçou processar e queria o valor total da viagem. Essa é uma questão que apareceu bastante nos comentários da nossa live sobre questões jurídicas. Então, a gente queria saber como que o agente procede nesse sentido de ter vendido, né, ter mostrado foto, chegou lá, o cliente não gostou e ameaça processar e quer o dinheiro de volta. O que a gente pode fazer a respeito? Então, Isabela, eu acho que a prevenção aí para a agência é muito legal. Como assim? Ela informou, ela mostrou, ela compartilhou o que ela tinha de conteúdo, de material daquele meio de hospedagem antes, coletou as informações, porque isso é importante, atualizadas a respeito daquele meio de hospedagem, e ela tem isso como prova. A história pode ficar um pouco complexa, pessoal, se de repente esse passageiro, esse cliente volta e ele tem um conteúdo de gravações, de fotos, de testemunhas, que obviamente conseguem demonstrar e comprovar um cenário diferente daquele que ele conheceu na pré-venda. Aí a gente tem uma situação sensível aí. Por quê? Porque a gente sabe que tem um tanto de aventureiro também que chega, né, e que quer tomar uma vantagem porque de repente um pedacinho do espelho se soltou ali, ou enfim, né, ou a cama estava fora do esquadro, né, a gente sabe que tem pessoas, né, extremamente perfeccionistas nesse sentido, e aí querem se aproveitar de um determinado contexto. Se essa pessoa vem mais vazia de informações,
Eu acho que a agência tem que ter uma postura, não de brigar com o cliente, né, mas dizer, olha, o senhor me permite entender que provas você tem, o senhor chegou a registrar, o senhor tem imagens, o senhor tem filmagens, né, porque se ele vem pela boca, tão simplesmente, eu acho que a agência consegue dizer, olha, me desculpe, mas a gente tem aqui, eu tenho provas de outras pessoas que lá ficaram, estiveram, olha aqui as últimas avaliações da semana em canais específicos para isso, todos com avaliações positivas e etc. A agência ela tem que construir um ambiente de segurança para ela também dentro de uma reclamação dessa. Se essa pessoa vem vazia. Agora, se essa pessoa vem cheia de gravação, cheia de imagem, da barata, do mofo, do ar-condicionado pingando dentro do quarto, sabe aquele auê todo? E eu já vi isso em processo judicial. É difícil demais que cenário defensivo você vai ter. Se você... Porque assim, isso não mergulhando na questão de responsabilidades que a gente falou lá atrás, mas eu sempre coloco esse contexto. Cada agência, ela constrói a sua prateleira de serviços. Você coloca na sua prateleira aquilo que lhe compete, aquilo que você entende que você pode distribuir, que você pode intermediar. Aos olhos do consumidor, e mais do que isso, aos olhos de uma justiça ou deste processo, essa é a leitura que o outro lado faz. Desculpa, mas esse hotel você colocou na sua prateleira. E aí a gente tem um problema, né? Porque tentar minimizar isso, tentar entender com o próprio hotel depois se essa conta sobrar para você, porque esse processo judicial pode envolver o hotel também, na linha de responsabilidade solidária. Eu entendo, concordo que a dificuldade é se a gente está falando de um hotel além fronteira, né? Esse hotel não vai estar nem aí para a hora do Brasil, porque se for uma contratação direta, se não tem outros intermediários, ele sequer vai entender que ele está sob a nossa legislação. Agora, a agência está no front, ela tem a mesa, ela tem a prateleira e dificilmente ela vai deixar, né, de ter que fazer ali o seu melhor combate numa situação dessa. Então, a grande dica aí é se preparar para os meios probatórios, né, e arrumar essa casa nesse sentido. Ótima dica, maravilha. Temos mais uma pergunta aqui do nosso chat, da VR Viagens e Roteiros. Quando nós damos início a uma conversa via WhatsApp, nós temos que mandar uma mensagem ao Pax de que os dados deles serão usados de forma sigilosa por nossa agência e apenas para as reservas em nossos fornecedores. É muito comum, né, Marcelo, o passageiro enviar dados de cartão, passaporte, RG. Como é que isso funciona? Funciona. Então, Paula, é legal o questionamento, porque assim, eu vejo que ainda é modesta a corrida, né, das empresas, de uma maneira geral, mas também em viagens e turismo, com relação à sua conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Muitos já começaram os seus procedimentos e me parece que isso é o que tem que ser feito. Ou o quê? Cada empresa revisitar o seu ambiente, revisitar os seus documentos, revisitar as suas tratativas e saber, mais uma vez, porque a gente já falou isso várias, de que arrumar a sua casa com relação à LGPD não é tão simplesmente encaixar meia dúzia de cláusulas em contrato. E vocês sabem disso, não é? Que a gente, né, estamos juntos nessa jornada também. Então, ou seja, estar conforme a LGPD é um processo, né, em que você vai criar essa conformidade, você vai criar o seu dossiê de conformidade. Então você vai caminhar ali por vários passos, subir vários degraus de uma escada, né, no sentido de dizer quem é o seu encarregado, o seu DPO, né, que a gente diz fora do país, né, como estão todos os seus documentos e relações com clientes, com colaboradores, tudo é revisitado, para você minimamente conseguir dizer, olha, eu estou conforme a legislação de proteção de dados. Esses avisos, sim, eles passam a fazer parte de toda a comunicação que a agência tem. E às vezes são coisas tão básicas, porque você vai preparar esses avisos padrão no compartilhamento de e-mails, no compartilhamento das conversas virtuais, nos documentos, nos contratos, tudo vai ter esse cuidado. Tem muita gente hoje que tem a preocupação, nossa, eu não posso pegar, eu não quero nem ver seu cartão, né? Não me mostra. Não é assim, sabe por quê? Porque a lei, ela é muito tranquila em dizer que
aquilo que é necessário para que o objeto aconteça, ok, você precisa disso. Você só tem que cuidar de guardar isso direitinho. É o que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chama de legítimo interesse. Então, ou seja, aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo coletado de dados pessoais, a parte precisa daquilo. Ou alguém consegue fazer uma reserva aérea sem o nome? Não, fique tranquilo, eu vou emitir sua passagem, mas não me diz quem você é. Vou abrir, né, fazer um open aqui. Não existe. Isso por uma questão de procedimento mundial. Então, essa conexão, ela é aceita e ela é entendida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as agências podem, mas elas precisam aprender o que fazer com esses avisos, o que fazer, como armazenar, né? A gente tem clientes do segmento, para vocês terem ideia, que pelo volume, pelos tamanhos, etc., eles têm ambientes 100% seguros, né, de local só de emissão, quando envolvem cartões, que ninguém, que não pessoas autorizadas e daquele departamento podem entrar ali. São ambientes 100% transparentes e nenhum lápis que não for daquela sala pode entrar ou sair sem autorização. Ninguém entra com celulares que não são ali autorizados, enfim. São procedimentos de segurança, né? Então, cada agência precisa conhecer ali o seu cenário, né, como a sua banda toca e fazer essa conformidade. O que eu vejo hoje é que tem muita gente que acreditou e acredita que estar conforme essa legislação é enfiar meia dúzia de cláusulas no documento que elas têm. E não é isso. Não é isso. Então, a lei, ela é uma lei que hoje está funcionando e ela funcionará muito mais. Então, as empresas as agências precisam ficar muito espertas com relação a isso e arrumarem as suas casas. Sim, o sentido de armazenamento, Marcelo, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, a gente sempre reforça e há sempre dúvida, né? Essa questão do ter dados espalhados. A agência tem muito dado de cliente espalhado, faz uma cotação por e-mail, pega um dado por e-mail, pega um dado por WhatsApp, né? Tem essas informações em vários canais. Isso é prejudicial para a LGPD? É melhor ter isso centralizado? Como que é guardar essas informações? De qual maneira fazer isso para assegurar que a agência está caminhando, né, de forma mais segura na LGPD? Isabela, se a agência ela não fizer, se ela não conhecer o caminho, ou os caminhos que ela tem, num caso desse, porque a agência pode estar pulverizada, né, cada um faz de um jeito, isso é caótico, porque ela tem que conhecer o seu caminho, como percorre um dado quando ele entra, quando ele se conclui, onde ele fica, fazendo o quê? Esses caminhos é que precisam ser revisitados. Os processos de conformidade de LGPD, eles funcionam para isso. Eles são processos colaborativos, porque você tem um vai e vem de informações, documentos muito grande para a empresa ter a sua conformidade. E não interessa o tamanho da empresa. Se nós estivermos falando de uma agência MEI, de uma pessoa, 2 pessoas, ela precisa fazer esse caminho, né? No conhecimento de como é o caminho dela, ela vai colocando as amarras. Os dados vão chegando aqui, então aqui eles vão ficar armazenados, ninguém pode tirar ou colocar ele de um jeito diferente, né? Mandar ele para um local diferente daquilo que é combinado. Por quê? Porque senão ele vai sair do trajeto daquilo que está dito como seguro na criação do projeto de conformidade LGPD. Então, muito em conclusão, fazer de maneira esparsa, sem padrão, sem um roteiro, um cenário conhecido pela empresa como um todo, é risco na certa. Porque cada um vai fazer de um jeito. Sim, vocês estão ouvindo, né? Eu puxei esse gancho para falar com os clientes aqui, que a gente sempre conversa sobre o anexo, sobre permissões de acesso. Vocês têm isso no Monde. Vocês conseguem colocar toda a informação anexada de todas essas documentações, né, num caminho mais centralizado para vocês saberem onde está isso, né, quando precisa acessar, até pela facilidade também de acesso, e conseguem restringir quem pode editar isso, quem pode acessar isso, o que torna mais seguro, né, a movimentação dessas informações. Então, usem essa tecnologia, né, aproveitem isso no sistema. Quem não conhece, fala com o nosso suporte, porque vocês têm que aproveitar o que você já tem aí na agência funcionando, né? Exatamente, não podia deixar de falar esse desse gancho. Perfeito. Marcelo, quando um cliente compra e o cartão é clonado, como funciona essa responsabilidade solidária? Acho que talvez a gente consiga dissecar essa pergunta aí, porque
vamos dizer, aconteceu uma fraude. Né? Aconteceu uma fraude, um cliente comprou com cartão clonado, você é responsável, eu serei responsável enquanto agência? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? A exposição da agência é imediata. Nossa, então eu sempre tenho que tomar cuidado? Sim. Sabe aquela história, hoje as situações fáticas ajudam muito, Paula, como assim? Sabe aquela história, pô, esse cara tá pedindo essa viagem para hoje? Hoje é sexta, ele vai viajar hoje de madrugada, não vai ter operação da agência amanhã, essa pessoa nunca comprou comigo, foi uma indicação de um outro meio estranho, o pagamento vai ser, né, faturado, ou é um cartão que eu nunca vi na vida, não conheço o titular. Essa situação fática hoje ajuda muito o agenciamento a se precaver. E aí fugir daquela história, nossa, mas peraí que hoje é dia 29, é meta, eu vou vender... Cuidado, pessoal, muito cuidado pelo seguinte, pela experiência, nos últimos anos, as fraudes tiveram minimamente alguma coisa similar dentro desse contexto fático. Então, isso ajuda muito na prevenção. Ah, mas aconteceu. Aí a gente tem que, vamos ver como é que esse leite está derramado. Como assim? O que a agência fez da parte dela com relação ao mínimo de segurança? Ou seja, essa agência tem cópia de cartão, né, frente e verso. Essa agência tem cópia de documento pessoal desse possível passageiro comprador, frente e verso. E se o comprador é diferente do Pax, ela tem cópia dos dois? Ela tem autorização de débito assinada? Porque se faltar algum desse contexto, algum desses itens, eu já digo que a agência está muito frágil. Ah, Marcelo, mas com certeza já vai estar gente dizendo para você, mas comigo eu tinha tudo e ainda assim eu dancei. A gente dança por outros formatos, a agência dança por outros contextos, mais de uma relação B2B. Mas eu ganho enquanto agência mais oxigênio se eu tenho esse conjunto mínimo documental. Por quê? Porque eu consigo dizer pelo menos que, porra, a minha parte eu fiz. Eu tive alguém aqui, um cartão, uma financeira, dando um ok e um código de autorização. Por que eu vou dançar com isso? Então, isso nos dá um oxigênio para, de repente, avaliar a situação e, se houver, infelizmente, um processo e tal, a gente avaliar a possibilidade de envolver financeira, cartão e etc. no meio dessa história. A grande problemática é quando uma agência me diz, Marcelo, isso aconteceu, mas eu não tenho tal documento. Putz, aí eu tô frágil. Por quê? Porque aí a gente vai lá para a relação B2B, quando a gente tem nesses contextos muitos consolidadores envolvidos, quando a gente tem muito emissor que não a própria agência, né? E o que essas pessoas dizem? Seja um transportador direto que deu crédito para a agência, seja um consolidador que também deu crédito para a agência, o que o agenciamento precisa entender é que essas pessoas concedem crédito também numa esperança e numa garantia. Imaginem, eles escancaram portas de crédito e estão dizendo, olha, eu estou confiando em você que você sabe o que você está fazendo aí. Então, esse mínimo você tem que pegar, né? Então, se falta um desses, no B2B, a agência, como diz, né, está no sal. Por quê? Porque ela não fez o mínimo. Esses outros intermediários, eles se protegem também em alta escala. Por quê? Porque mesmo no caso de documentos todos existentes, eles dizem, olha, eu não vou responder por chargeback, hein? Em caso de chargeback de fraude, por quê? Porque quem está sentando na sua frente é o seu cliente, não é o meu. Eu estou te concedendo um crédito. Então é muito sensível isso, eu entendo. O melhor caminho, a melhor solução para quando isso efetivamente acontece é a tentativa de um equilíbrio, enfim, né, tentar aí um meio de caminho, dizer, olha, vamos rachar essa conta e etc, porque todo mundo perdeu e tal. Mas é muito delicado e muito sensível, né? O ambiente de fraudes a gente tem que tomar cuidado. Eu gosto muito do meu início da resposta dessa pergunta, ou seja, faça uma prevenção de alto padrão nisso. Se é algo fora da curva, já coloque holofotes. Opa, né? No Rio de Janeiro, semana passada, na Feira da Bave, uma agência me parou, é um seguidor, não conhecia. Marcelo, deixa eu conversar, aproveitar que eu estou agora aqui, ó. Minha agência está cancelando bilhetes porque, né, a gente viu aqui que foi fraude, etc. Só que já estava tudo emitido, as pessoas estavam no embarque. E aí ele já tentou envolver Polícia Federal e etc. e tal, porque aí eles entenderam que os cartões estavam adulterados.
tinha todo cedo, como se diz, com tudo maquiado ali, né? A data de código de segurança, o nome e tal, enfim. E os contextos eram esses, para a pessoa viajar de noite, emissão de sexta para sábado, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, não tem jeito. Tem mais coisas que dá para a agência ficar de olho, assim, que, né, cheiram fraude, que dá para identificar? Olha, esse contexto, quando são grupos... É porque a tecnologia vai evoluindo e o modus operandi também evolui. Antigamente, eu me lembro quando a gente, com meu pai, né, em que a fraude era aquela clássica porque o volume de depósitos em caixa, né, era muito grande naquela época. Então, as pessoas ligavam, eu sou do norte aqui e tal, ou do sul, enfim, isso tanto faz, mas eram pessoas distantes, estou dizendo porque eu estava em São Paulo, né? E eu tenho aqui um grupo que é uma banda e que vai fazer um show nesse final de semana e a gente vai pagar à vista. Aí a gente faz as reservas, está tudo pronto para emissão, aí a pessoa vem com aquele contexto. Não, olha, só que é o seguinte, o cheque aqui tá tendo uma compensação, só que ele é maior, e eu vou ter um valor maior para vocês, só que eu preciso que vocês devolvam já um comprovante da diferença, porque se a viagem vai ficar 7.500, eu vou te depositar 9. Então, você me faz um depósito já da diferença de 1.500, imagina, você nunca mais ia ver esse 1.500 na vida, né? Então, são cenários que o contexto, a agência tem que parar, ela tem que fazer uma capacitação de todos os atendentes para esse tipo, né? A gente já fez bastante isso, esses treinamentos em company nas agências. Por exemplo, olha, vamos conversar aqui. Tudo que aparecer, que seja diferente do seu trivial, pessoas estranhas, né, referências que vocês não conhecem, documentos que vocês nunca utilizaram, tudo isso coloca o holofote para vocês não entrarem, né, numa jogada. Nós tivemos um processo muito relevante para um cliente sediado no norte, que envolveu a Companhia Aérea Nacional, e para vocês terem ideia, o volume de fraude num período de curto espaço de tempo, de alguns decênios, né, foram algumas dezenas, né, de 10 em 10 dias, em que foi pegando tudo, ali foi uma invasão de sistema, e que desviou-se os comprovantes das passagens. Então a agência não conseguia ver. Para a companhia aérea, tudo bem. A agência tinha crédito, estava emitindo, só que a agência não enxergava que as emissões estavam acontecendo. Eu estou falando de coisa de casa de 8 milhões de reais. Né? No final das contas, deu tudo certo, mas assim, deu tudo certo mediante processo judicial de muito tempo e etc. Né? Mas os modos operantes são vários. A gente não consegue nem catalogar hoje. A gente consegue dar essas referências todas, né? E a capacitação é muito importante, né? Esses treinamentos com as pessoas valem muito a pena. Ótimo. É isso, eu vou até aproveitar esse gancho, então, para a próxima pergunta, que é justamente sobre capacitação. Como as agências podem se capacitar ainda mais nessas questões jurídicas, contratar os seus serviços de assessoria. Explica um pouquinho aí para o pessoal. A contratação, a gente tem sempre limitações no campo ético, né, da advocacia, mas o mercado todo aí a gente transita há muito tempo, é óbvio que a gente sempre está à disposição. A capacitação, a gente sempre indica de forma contínua todas as oportunidades que as agências acabam tendo. É legal delas fazerem, seja só de LGPD, seja questão de contratações. Eu acho que eu consigo conectar nessa pergunta, inclusive, a ideia do Turisprudência na minha cabeça. Por quê? Porque o escritório, a gente tem aí uma estrada de mais de 20 anos, atendemos os 4 cantos do país, todo o agenciamento e distribuição de tudo quanto é lado, né? E aí eu falei, bem, a advocacia, ela está andando bem, né, com esse segmento e tal, mas eu acho que vale a pena a gente pensar na questão da capacitação, né, desse pessoal. E aí eu falei, eu acho que eu consigo inserir essas pílulas e até momentos de maior capacitação dentro ou a partir deste canal digital, desse perfil de mídia e tal. E assim eu fiz, né? Hoje a gente tem, inclusive, aí algumas capacitações já em andamento, são várias pessoas já mergulhadas ali como membros, né? São pockets, são mini cursos que estão todos conectados com a Hotmart, enfim, dentro da minha página, né? Que tem um link lá. Então você tem uma capacitação
que é interessante, porque sabe, um dos maiores pedidos que a gente tem, enquanto escritório, questões contratuais, elaboração de contratos. E aí eu tive uma preocupação paralela. Olha, antes de eu fazer um contrato para você, entenda sobre ele. Porque não adianta eu te entregar algo pronto se você não sabe como ele funciona. Então a gente tem uma capacitação, por exemplo, ali no Jurisprudência, que é exatamente para que os agentes entendam a função das cláusulas de um contrato de agenciamento. Ótimo. Alguém falou sobre contrato aqui, tinha feito uma pergunta sobre se o Monde tem um contrato pronto, se a gente disponibiliza isso. Já é um ponto interessante para você ter aí, né? Não adianta ter o contrato ali padrão se você não sabe o que as cláusulas significam. E uma confusão muito grande que o pessoal faz, eu fico louco da vida, porque desde quando comecei nesta praia, né, as pessoas, você consegue me dar um padrão? Eu detesto contrato padrão. Por quê? Porque no começo eu vi um tanto de contrato de agenciamento em que a pessoa só trabalhava com transporte rodoviário, por exemplo, para shows, para jogos, para cinema, teatro, enfim, e tinha lá meia dúzia de cláusulas de cruzeiro marítimo naquele contrato dela. Não tem sentido nenhum, né? Então, a gente tem essas capacitações, né, disponibilizadas, e tem uma muito legal, que também teve um volume muito grande do agenciamento pelo país, que é das agências e as questões que envolvem a regularidade da empresa e questões fiscais. Que isso aí talvez vai ficar para um outro papo nosso, mas que eu vejo que é muita dúvida do agenciamento em questões fiscais, questões de nota fiscal, o que colocar, o que responder, a cliente que pede valor inteiro de nota fiscal e etc. Mas isso a gente guarda ou para o pessoal ir lá, né, para esse curso, ou a gente bater um novo papo a respeito disso, né? Ótimo. Acho que dá tempo da gente passar mais uma perguntinha do chat aqui, né? Sim, tem bastante gente perguntando sobre cartão de crédito. Vamos pegar aqui da... Tem bastante gente aí mesmo, da Heloísa Oliveira. Vou pegar a sua pergunta. Marcelo, quando o pagamento no cartão é feito através de link, mesmo assim a agência precisa guardar a cópia do cartão de crédito? Interessante. Por quê? Porque a ferramenta link, ela já tem esses depósitos internos de informações, entende? Então, quanto mais a gente avança na tecnologia, menos talvez a gente vai precisar de ferramentas. Quer ver? Olha, uma agência, grandes agências, que tem ferramentas, por exemplo, antifraude. Pergunta se ela armazena alguma coisa de documento. Não armazena. E eu já tive isso em debates e consultas, né? Pô, Marcelo, mas peraí, você disse que eu tenho que armazenar autorização de débito, mas por que empresa tal não faz isso? Ela não faz porque ela tem um antifraude de X milhões de reais. Né? Eu entendo que para o agenciamento em massa isso é inviável. Né? Então, ela tem que se assegurar com o conjunto documental mínimo. Aquela empresa que, de repente, tem esse tipo de tecnologia empregada, essas ferramentas, elas já trabalham, inclusive, nessa divisão de responsabilidade. Porque ela diz o seguinte, olha, eu vou te entregar aqui um sistema antifraude. Tudo que inserirem de informações ali, por exemplo, financeiras, de cartão e etc., eu vou analisar antes de te aprovar. E esse eu vou analisar para você, essa ferramenta, essa empresa, ela está inclusive dizendo para você, olha, e se der pau, eu vou assumir contigo aqui. Então, é diferente. Né? Então, quanto mais a tecnologia avança, é empregada, o que a gente tem de obrigação de armazenamento ou não pode mudar. E é a questão dos links. Porque o link, ele armazenou isso em algum lugar. Então, se isso for necessário em algum canto, né, a agência vai lá buscar informações junto com a ferramenta. E sinceramente, é sensacional para o agenciamento esse tipo de tecnologia e ferramenta, né? Porque ela tem uma preocupação a menos, entre aspas, porque tudo aconteceu junto com aquele link. Ela tem, inclusive, alguém para dizer, me explica aí o que aconteceu, porque eu estou te usando enquanto ferramenta e você está me dando problema. Então, é interessante demais a gente pensar nesse sentido. Até como consumidora, eu mesmo, pessoalmente, prefiro 1000 vezes quando eu recebo um link de pagamento do que enviar os dados do cartão pelo WhatsApp. Sim, com então, certeza. até a experiência do cliente ali nesse caso é melhor. Acho que dá para passar mais uma, Paula, da Fabiana. Bora lá. A Fabiana Linhares, a pergunta dela é: conforme a LGPD, existe algum problema em fazer a cópia de cartão de crédito do cliente? E se o cliente se recusar, qual é o procedimento? Ela vai ter que entender em que momento ela está, enquanto empresa, frente à LGPD. Ela já fez o processo dela?
Ela caminhou a conformidade dela? Porque se sim, possivelmente esse desenho de armazenamento ela tem. Se ela não tem nada, eu vou dizer que ela tem uma exposição. E não tem nem como dizer a essa agência, olha, guarda ou não guarda. Eu não sei como é que ela trabalha, entende? Então ela tem que desenhar o processo de conformidade em LGPD, que com certeza vai ter um momento em que ela poderá fazer isso da melhor maneira. E aí ela vai dizer para o cliente o que ela faz com isso, ela vai dizer ao cliente, né, que ela pode inclusive excluir mediante a solicitação do cliente, que aquilo vai ficar guardado por proteção da agência, por proteção do cliente e etc. Tem a maneira como fazer isso, né? Agora, precisa fazer esse caminho, precisa percorrer, o que muita gente hoje não está fazendo. Desculpa. Muita gente mesmo, né? Caminhando ainda a passos bem lentos. Realmente. A Daniela Del Coito comentou aqui que geralmente apaga os dados, mas já teve reclamações por apagar de operadoras. Ela parou de trabalhar com a operadora porque a segurança do histórico dos dados dos clientes é mais importante. Interessante o posicionamento dela. Por quê? Porque eu acho que é muito legal o agenciamento cobrar essa conformidade. Ela tem que ter parceiros que estejam ok também. Por quê? Porque senão a exposição dela vai ser tanto quanto em conjunto aí, né? Ela vai responder solidariamente. É verdade. Gente, agora um lembrete aqui, né, dos nossos apoiadores, dos patrocinadores do Monde Upgrade deste ano. Nós temos Ancoradouro, Contatur, GTA Seguros e a Schultz. Muito obrigada pela participação aqui, por apoiarem, né, as agências de viagens. E a Urinter. E a Urinter, verdade. Que está com a gente. E às 15h15 continuaremos com a próxima live com a Contatur sobre simplificar a contabilidade. Com o Eric, CEO da Contatur, né, às 15h15. Exatamente. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Uma alegria ter você aqui com a gente. Espero aí que o pessoal que teve as dúvidas respondidas, eles apliquem, né, as dicas que você passou aqui. E é isso, gente. Se não deu tempo de responder, não dá para ficar olhando muito bem o chat aqui, né? Um pouco complicado, mas podem mandar as dúvidas aqui, a gente separa. Da última live a gente fez isso também. E numa nova oportunidade, passamos essas dúvidas para o Marcelo. A gente está sempre aí tentando esclarecer os pontos para vocês, tá bom? Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Um espaço aí para você falar o arroba, né, do seu Instagram, para o pessoal acompanhar. @turisprudência. Uma junção do turismo com a jurisprudência, né? Então, nós temos aí a criação do Turisprudência. Sempre estaremos à disposição. O Monde é um grande parceiro, né, nosso, meu, enfim. Somos amigos aí de estrada, do mercado. Contem muito comigo, todas as dúvidas realmente compartilhem com vocês, compartilhem conosco lá no Turisprudência, de repente passem por lá quem ainda não está por lá, porque de repente até essas dúvidas já estão respondidas lá nos mais de 300 Reels talvez que a gente já tem lá, que são pílulas de capacitação, né? Um grande prazer, contem sempre comigo, muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, a gente que agradece. Fiquem aí, pessoal, nesse mesmo link, 1515, Eric, CEO da Contatur. É isso aí, muito obrigada, pessoal. Contem com a gente, e com o Marcelo, e com a equipe dele. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.